Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia. Eu sou o Carlos e hoje nós iremos fazer um pequeno estudo sobre a negação de Pedro. Você já se sentiu fracassado por negar algo ou alguém que amava profundamente? Já se pegou negando suas próprias crenças ou sua fé nos momentos de maior pressão? Hoje, no Você Não Sabia, vamos mergulhar em uma história que muitos tentam esconder, mas que é a mais pura verdade da nossa humanidade, a negação de Pedro. Talvez você já tenha ouvido sobre isso, mas você realmente entende o que essa falha de Pedro significa para a nossa caminhada com Cristo? Pedro, o discípulo que jurou jamais abandonar Jesus, nega o mestre 3 vezes? Mas o que acontece depois disso? Como Jesus lidou com essa traição? E o que isso tem a ver com você ou com as nossas lutas diárias? E com o seu relacionamento com Cristo? No vídeo de hoje, vamos entender como a falha de Pedro se torna uma poderosa lição de restauração, perdão e propósito. Você vai perceber que mesmo nos piores momentos de negação, Deus nunca nos abandona. Ao contrário, Ele está pronto para nos restaurar e nos chama de volta ao nosso propósito. Se você já se sentiu como Pedro ou se está lidando com falhas em sua jornada de fé, esse estudo é para você. Prepare-se para um olhar profundo sobre a graça de Cristo, o poder do perdão e como as nossas quedas podem se transformar em oportunidades de crescimento e renovação espiritual. O que eu posso dizer para você? Não saia daí, porque a restauração de Pedro é a restauração de todos nós. Então, fique conosco até o final desse vídeo, se inscreva no canal, dê seu like e compartilha com todas as pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa. Vamos lá? Há história nas escrituras que nos confrontam, outras nos consolam, mas há aquelas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. E a negação de Pedro está entre elas. Não é apenas um relato de falha moral de um dos mais proeminentes discípulos de Jesus. É, na verdade, um espelho espiritual que nos obriga a olhar para dentro e admitir: em algum momento, todos nós já fomos Pedro. Pedro não era um iniciante na fé. Ele não estava à margem da jornada com Cristo. Pelo contrário, era parte do círculo íntimo de Cristo. Viu milagres de perto, ouviu a voz de Deus no Monte da Transfiguração, foi ousado a andar sobre as águas e, mais do que isso, foi o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas foi justamente esse homem, o mais impulsivo e apaixonado dentre os 12, que caiu na armadilha da negação. Não uma vez, mas 3 vezes. E o fez na hora em que o seu mestre mais precisava de alguém ao seu lado. Essa narrativa não está na Bíblia por acaso. Não é um detalhe a ser lido apressadamente, como se fosse apenas mais uma página da paixão de Cristo. Ela está ali com um propósito divino: nos mostrar o abismo entre a autoconfiança humana e a dependência do Espírito. Revela como a fé pode vacilar quando não está enraizada na vigilância e na oração. E, acima de tudo, nos ensina sobre o amor incondicional de Jesus. Um amor que restaura o quebrado, reconstrói o que caiu e comissiona novamente quem falhou. A história de Pedro nos arrebata porque ela é profundamente humana. E sobre essa expectativa e decepção, sobre coragem e covardia, sobre lágrimas e esperança, e sobre prometer lealdade eterna. Em minutos depois, deixa o medo falar mais alto. É sobre o escândalo da nossa fraqueza, mas também sobre a beleza da graça que nos alcança mesmo quando negamos conhecê-la. Nesse estudo, não analisamos apenas um episódio da vida de um apóstolo, investigamos o coração humano diante da pressão, o confronto da alma com sua própria limitação e o olhar de Cristo que não nos abandona, mesmo quando nós o abandonamos. Porque no fim, a história de Pedro não é uma tragédia, é uma jornada de queda, confronto e redenção. E ela continua a se repetindo na vida de
cada discípulo que já prometeu tudo a Deus, mas se viu falhando quando mais queria acertar. E o cenário da queda? Quando tudo parecia estar indo bem, Pedro estava no auge. Depois de anos caminhando com Jesus, sua fé parecia sólida como uma rocha, exatamente como seu próprio nome sugeria. Ele havia sido treinado, moldado, testado e desafiado pelo próprio Cristo. Era o líder não oficial dos 12, aquele que falava quando os outros se calavam, se adiantava quando os outros hesitavam, tinha visto mortos ressuscitarem, tempestades obedecerem e multidões serem alimentadas com migalhas. Ou seja, Pedro era o discípulo que qualquer um esperaria ver triunfando no momento final. Mas naquela noite, quando tudo parecia estar sob controle, a ceia fora celebrada, os cânticos foram entoados e mesmo com a sombra da traição pairando no ar, Pedro se sentia seguro. Afinal, ele havia prometido a Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. As palavras fortes de convicção firme, coração sincero, mas também, e sem que ele percebesse, uma confiança sutil, perigosa, quase invisível, mas destrutiva, a autoconfiança. Ele não estava preparado para uma guerra invisível que se formava nos bastidores do mundo espiritual. O campo de batalha não seria aberto, como Pedro imaginava. Ele esperava um confronto com espadas, não com palavras. Esperava enfrentar soldados, não ser desafiado por uma criada. Estava pronto para morrer, lutando, mas não estava pronto para morrer pelo seu próprio ego. A noite se desenrolava com tensão. Jesus foi preso e a certeza de Pedro começou a rachar. Ele ainda tentou lutar com uma espada no Getsemane, cortando a orelha de Malco. Uma tentativa desesperada de manter sua imagem de força, mas Jesus o repreendeu. A espada foi guardada e com ela a coragem de Pedro também foi silenciada. O que restava agora? Confusão, medo, dúvida? Então ele seguiu Jesus de longe. Sim, de longe. Aquele que antes andava sobre as águas agora se esgueirava pelas sombras. O fogo do pátio do sumo sacerdote iluminava mais que suas vestes, iluminava a sua alma, exposta e vulnerável. Era o cenário perfeito para uma queda. Frio na pele, calor na culpa, trevas ao redor e um coração desprotegido. 3 vezes a pergunta veio, cada uma mais incisiva que a outra. 3 vezes ele negou. Não foi apenas medo, foi um colapso interior, uma implosão de tudo aquilo que ele acreditava ser. Eu não o conheço, eu juro, não sei de quem estão falando. Maldito seja eu se estou mentindo, mas nunca estive com esse homem. Então o galo cantou. O som cortou o ar como uma espada. Foi o som do despertar. A realidade caiu sobre Pedro com todo o peso de uma rocha. E Jesus olhou para ele. Aquele olhar não foi de condenação, mas de verdade, de amor que fere mais cura, de graça que revela a ferida. Pedro, o forte, agora chorava como uma criança. Não chorava porque fora pego, chorava porque percebeu o que havia perdido, a si mesmo. Ele descobriu no pátio do sumo sacerdote que o maior inimigo da fé não é o mundo nem o diabo, mas a ilusão de que podemos seguir Jesus sem depender totalmente dele. A pressão da espada e a sombra, a queda de Pedro, não aconteceu em um único instante. Ela foi construída lentamente, como rachaduras invisíveis em uma parede aparentemente sólida. A confiança exagerada, a falta de vigilância, a ausência de oração no Getsemane. Tudo isso abriu espaço para que a pressão espiritual e emocional o esmagasse na hora mais escura de sua história. Pedro era um homem de ação, seu íntimo era lutar, e quando a multidão armada veio prender Jesus, foi ele quem reagiu primeiro, sem hesitar. Puxou a espada, cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Era o seu momento de provar a lealdade que havia prometido. Era sua chance de defender o mestre com sangue. Aquilo fazia sentido para ele. Conflito físico, ele estava pronto para
guerra, ele se levantaria, ser preso ao lado de Jesus, talvez morrer com ele, quem sabe. Mas foi naquele instante que tudo começou a ruir. Jesus, em vez de elogiar sua coragem, o repreende: guarde a espada, Pedro. E então, diante de todos, Jesus faz algo impensável: cura o inimigo, restaura o que Pedro destruiu. E esse momento foi um golpe profundo, não apenas em sua expectativa, mas em sua identidade. Pedro não sabia mais qual era o seu papel. A espada, que sempre fora símbolo de sua bravura, agora se tornava um peso inútil em suas mãos. O Cristo que ele seguia não queria sangue, queria entrega, e Pedro ainda não sabia o que isso significava. Diante disso, ele foge, não corre como Judas, mas se esconde de outra forma. Segue Jesus de longe pelas sombras, entre as colunas e os corredores escuros do medo. Aquela distância física revelava uma distância espiritual. Pedro não sabia mais como se posicionar. Ele não era mais o homem da espada, mas também não sabia ser o homem da cruz. Estava perdido entre a valentia frustrada e a fé confusa. Agora ele está no pátio do sumo sacerdote. O ambiente é carregado, sombrio, cheio de hostilidade. O fogo ao centro não aquece, apenas lança sombra na parede da alma. O cheiro de suor, fumaça e traição pairava no ar. Jesus está sendo julgado do lado de dentro e Pedro do lado de fora. Está prestes a enfrentar seu próprio tribunal, mas não será interrogado por soldados ou fariseus. A primeira acusação virá de uma criada, uma jovem frágil aos olhos humanos, mas usada por Deus para expor o que estava escondido no coração do apóstolo. Você não andava com ele? Não, eu não o conheço. Mais pessoas se aproximaram, apontam, questionam. Ele começa a suar frio, sente os olhares, seu sotaque o trai, sua aparência o entrega, o medo se torna paralisante. Você é um deles? Sim, o seu modo de falar revela. Já disse que não sou, nunca fui. Parem com isso. A pressão se torna insuportável. Cada pergunta, seu coração bate mais forte. Não apenas medo de morrer, é o medo de ser identificado com alguém que está perdendo. Jesus parecia derrotado, acorrentado, ensanguentado, e Pedro não queria afundar com ele. Ele ainda não havia entendido que a cruz não era a derrota, mas o caminho da vitória. Então, para escapar, ele se lança no abismo. Maldito seja eu, se estiver mentindo. Eu não conheço este homem. E o galo canta. Naquele momento, a espada que outrora empunhou com bravura se torna uma lembrança amarga de sua arrogância. A coragem evaporou, o chão treme, a alma de Pedro se desfaz em pó. Ele não apenas negou Jesus, ele negou a si mesmo, negou tudo o que acreditava ser. E do outro lado do pátio, Jesus o olha, um olhar que não acusa, um olhar que ama mesmo quando sangra, um olhar que penetra mais fundo que qualquer espada. Pedro desaba, sai correndo, chora amargamente e carrega agora o peso, não apenas da pressão, mas da sua própria queda. O homem da espada havia sido reduzido a um homem em sombras, mas mal sabia ele que, em breve, a luz da ressurreição o encontraria e o reergueria. A negação, a queda que todos temem admitir. Pedro segue Jesus de longe. Observe isso, de longe. Ele ainda quer estar perto, mas não o suficiente para ser identificado com ele. Essa é a definição da frieza espiritual, a zona de conforto do discípulo que não quer perder tudo, mas também não quer se comprometer por inteiro. E então, ao redor de uma fogueira, sobre o frio da madrugada, 3 pessoas o confrontam. Você estava com Jesus, o Galileu? Não sei do que vocês estão
estou falando? A primeira negação é sutil, a segunda mais firme, a terceira enfática e juramentada. Pedro nega com veemência, talvez gritando, talvez batendo no peito, tentando convencer os outros, mas quem ele tentava convencer na verdade era a si mesmo. E imediatamente o galo cantou, e é aqui que um dos momentos mais profundos e dolorosos de toda a narrativa: o olhar que quebra e cura. Lucas registra um detalhe que os outros evangelistas não mencionam. Então o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Pare e imagine, no exato instante da terceira negação, Jesus, do outro lado do pátio, virado, machucado, algemado, olha para ele. Não é um olhar de condenação, é um olhar que carrega amor, dor e misericórdia. O tipo de olhar que não precisa de palavras, que fala tudo. Esse olhar é penetrante, é uma dor e no mesmo tempo uma cura. Pedro então sai e chora amargamente. Esse é o ponto da ruptura, a quebra completa, a vergonha que rasga o coração. Ela é dolorosa. Ele, que havia prometido dar a vida por Jesus, nem conseguiu confessar que o conhecia. Por que Pedro negou Jesus? É fácil julgar Pedro, mas se estivéssemos no lugar dele, sem proteção, vendo nosso líder preso, prestes a morrer, o que faríamos? A negação de Pedro é fruto de uma série de fatores. Vamos descobrir? Primeiro, autoconfiança excessiva. Ele achava que era mais forte do que realmente era. 2. Falta de vigilância espiritual. Dormiu quando deveria estar orando. 3. Medo das consequências. Temeu ser preso, torturado ou morto. 4. Pressão do ambiente. Estava cercado por inimigos, sozinho, vulnerável. 5. Distanciamento de Jesus. Seguiu de longe, não se aproximou do mestre. Pedro caiu porque confiou mais em si mesmo do que na graça de Deus. E essa é a lição que muitos de nós ignoramos. E Judas e Pedro, duas traições, dois caminhos. Vamos conhecer na mesma noite escura, sob o mesmo céu pesado e carregado, dois homens tomaram decisões que marcaram a eternidade: Judas Iscariotes e Simão Pedro, dois discípulos, dois seguidores íntimos de Jesus, homens que ouviram os mesmos ensinos, viu os mesmos milagres e receberam o mesmo amor. Ambos traíram, ambos falharam, ambos caíram, mas apenas um deles encontrou a redenção. Essa é a agonia das Escrituras, o contraste cortante entre duas tragédias parecidas com desfechos tão distintos. Judas, a traição que se afundou na culpa. Judas não era um estranho, ele não era um infiltrado do mal como muitas vezes o pintamos. Era um dos 12, escolhido por Jesus, viajou pelas aldeias, pregou, expulsou demônios, curou enfermos, tinha dons, inteligência, liderança, era o tesoureiro do grupo, mas dentro de si alimentava pequenas rachaduras de amor ao dinheiro, ambição e frustração pessoal com os rumos do ministério de Jesus. No final, ele vendeu o mestre por 30 moedas de prata, um preço comum por um escravo ferido. Traiu o Senhor com um beijo frio, calculado, mas ainda humano, porque logo após o ato, quando viu Jesus sendo condenado, o peso da culpa caiu como uma avalanche sobre sua consciência. Ele tentou devolver o dinheiro, tentou consertar o estrago, mas não foi à cruz. Não voltou para o olhar de Cristo, não buscou o arrependimento verdadeiro. Ao contrário, se isolou, procurou os sacerdotes, mas foi rejeitado. E sem saber lidar com a dor, sem saber que havia perdão, sem crer que Jesus o amava, mesmo ali, desistiu de tudo. Amarrou uma corda entre o seu pescoço, escolheu uma árvore e pôs fim em sua vida, mas não a sua história. O nome Judas se tornou sinônimo de traição, não por ter traído, mas por ter rejeitado a chance de ser restaurado. A traição de Pedro, que encontrou o olhar, já foi completamente diferente. Pedro também traiu, não com prata, mas com palavras, não em público diante das autoridades, mas no pátio, diante de desconhecidos. Negou conhecer o próprio Jesus 3 vezes.
vezes com juramento, com maldição, com medo, não foi menos que grave que o ato de Judas. Ambos rejeitaram Jesus, ambos falharam, ambos traíram a confiança. Mas há uma diferença crucial. Pedro teve coragem de chorar quando o galo cantou e Jesus o olhou, algo nele se quebrou. Mas não se perdeu. Ele correu para longe, sim, mas correu chorando. A dor o consumia, mas algo dentro dele ainda gritava: ele me ama mesmo assim. Pedro não tentou reparar o erro com moedas, nem com discurso. Ele se calou e chorou. Esperou, permaneceu em silêncio durante os dias da crucificação. Sofreu, remoeu, duvidou de si mesmo, mas não cortou os laços. Ele esperou por Jesus. E então, após a ressurreição, veio o reencontro. À beira do mar, pão assado em brasas, um clima de simplicidade, mas com uma tensão sagrada no ar. Jesus não mencionou diretamente a negação. Em vez disso, fez 3 perguntas, uma para cada negação. A ferida foi tocada, o orgulho foi desfeito, mas o coração foi restaurado. Jesus não só o perdoou, o reabilitou, o reergueu, o enviou novamente. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro descobriu ali que Judas nunca soube que a graça é maior que a culpa, que o amor é mais forte que a vergonha. Quem trai, mas se arrepende, encontra não a porta fechada, mas os braços abertos de Cristo. E o que diferencia Pedro e Judas? A diferença não está na gravidade do pecado, mas na resposta ao olhar de Jesus. Primeiro, Judas se entregou à culpa e ao desespero. 2. Pedro se entregou à dor e ao arrependimento. Judas procurou homens, Pedro esperou por Deus. Judas terminou na árvore da morte, Pedro na cruz da misericórdia. Judas nunca voltou, Pedro voltou com mais forças, mais humanidade e mais autoridade. Ele se tornou o líder da igreja primitiva, pregou com ousadia, morreu crucificado de cabeça para baixo, por amor ao mesmo Cristo que um dia ele negou. Ambos caíram, mas apenas um entendeu que o fracasso não é o fim. Quando a graça entra em cena, tudo muda. O que essa história nos ensina hoje? Primeiro, todos nós temos um Pedro dentro de nós, corajosos na teoria, frágeis na prática. E 2, a queda nunca é o fim, a menos que você desista de se levantar. E 3, o olhar de Jesus ainda está sobre nós, cheio de misericórdia e não de julgamento. 4, a graça restaura e comissiona. Deus não descarta quem falha, Ele reconstrói. E 5, o verdadeiro arrependimento leva à ação. Pedro chorou, mas também se levantou. E como Jesus lida com nossas negações? Vamos descobrir? A negação de Pedro é um espelho de nossas próprias falhas. Em algum momento, todos nós nos encontramos na mesma situação. Negamos, vacilamos, caímos e erramos. As palavras de Pedro não são apenas eco de sua traição, mas também eco da nossa fragilidade humana. No entanto, o que realmente nos distingue não é a queda, mas como respondemos ao olhar de Jesus quando Ele nos encontra em nosso fracasso. E como que é o olhar de Jesus? O momento da negação de Pedro é emblemático, não apenas pelo ato em si, mas pelo que acontece imediatamente após o fracasso. Quando o galo canta e Pedro olha nos olhos de Jesus, ele vê algo que nenhuma palavra pode descrever completamente. Não é um olhar de reprovação, mas um olhar profundo e penetrante, carregado de amor, dor e compreensão. Imagine por um instante a cena. Pedro está suando frio, trêmulo, sentindo o peso da mentira em seu coração, tentando esconder sua vergonha atrás da multidão. E então
o olhar de Jesus o encontra. Esse olhar é tudo. É como um abraço silencioso que atravessa todas as distâncias que Pedro havia criado. É como uma brisa que entra no coração amargo, trazendo cura. Jesus não precisou gritar, não precisou de palavras duras. Seu olhar disse tudo. Eu sei o que você fez, mas ainda te amo. Esse é o grande mistério da graça. Jesus nunca se afasta de nós quando caímos. Ele se aproxima, ele nos encontra exatamente onde estamos, em nosso fracasso, e nos diz: não terminei com você. Eu sei o que você fez. Eu sei que você me negou, mas meu amor por você nunca vai falhar. E a traição, como restaurar algo como esse? Jesus, ao contrário de qualquer ser humano, não permite que as quedas sejam o fim. Ele não trata Pedro como alguém que foi descartado ou como alguém que deve carregar uma marca permanente de fracasso. Ao contrário, ele usa a queda de Pedro como um catalisador para uma restauração profunda, e isso é vital para compreender como Jesus lida com nossas negações. Quando Pedro nega a Cristo, ele não apenas comete um erro moral, mas também abandona temporariamente sua identidade em Cristo. Ele esquece quem ele realmente é, e todos nós já fizemos o mesmo em nossas vidas. No entanto, Jesus nunca abandonou Pedro. Ele nunca vai abandonar a nós, mesmo quando vacilamos. Após a restauração, a primeira coisa que Jesus faz, procurar Pedro. Ele poderia ter ido para outro discípulo, para os mais fiéis, para os que não estavam com tanto medo, mas ele escolheu restaurar Pedro. Ele não o acusa, não o humilha. Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde: tu sabes, Senhor, que te amo. Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Esta é a última palavra de Jesus a Pedro antes de sua ascensão ao céu. A restauração de Pedro não é só um ato de perdão, é um ato de renovação. Pedro recebe de volta o chamado de apacentar as ovelhas, de ser líder, de ser pescador de homens. Agora, não com a arrogância do impulso, mas com a humanidade da experiência, da falha e do perdão. Pedro, antes de sua negação, estava cheio de confiança própria, cheio de intenções, mas vazio de um entendimento profundo da misericórdia de Deus. Quando ele foi restaurado, ele não era mais o mesmo. Ele tinha aprendido com sua própria fraqueza e agora compreendia de maneira visceral o poder da graça. E o que isso significa para nós? Jesus lida com nossas negações da mesma maneira que lidou com Pedro. Ele não abandona, não desiste, não faz acepção de pessoas. A nossa falha nunca será maior do que sua graça. Ele nos restaura não como um simples perdão, mas com um convite para voltar ao nosso chamado. A beleza do olhar de Jesus é que, ao invés de nos condenar, ele nos chama a voltar ao nosso propósito. Não importa quão profundo tenha sido o erro, o amor de Jesus nunca está fora do nosso alcance. Ele nos chama não para a condenação, mas para a restauração, para sermos mais fortes no futuro do que fomos no passado. E como podemos viver a graça na prática? Podemos viver isso em nosso cotidiano. Como podemos responder a essa graça restauradora? Primeiro, reconhecer nossas quedas com honestidade. Não podemos viver uma vida de negação, ou seja, fingindo que nossos erros não existem. Precisamos olhar para o espelho da nossa alma e sermos honestos, como Pedro foi quando viu o olhar de Jesus. E 2, aceitar a restauração. Jesus nos oferece um perdão imenso, mas também um convite a recomeçar. Precisamos parar de nos auto-sabotar com culpa e abraçar o propósito de Deus para a nossa vida. Jesus te perdoou. Quem somos nós para não nos perdoar? E 3,
reafirmar nosso chamado. Após o perdão, somos chamados de volta à nossa missão. Como Jesus fez com Pedro, ele nos diz: você ainda tem um propósito. Volte a apacentar as minhas ovelhas. Volte ao seu chamado. Não importa o quanto erramos, ele está sempre pronto para nos colocar de volta no caminho. 4. Aprofundar a nossa intimidade com Jesus. A restauração de Pedro não ocorre com uma palavra vazia, mas com uma conversa íntima com o Mestre. E é dessa forma que a cura acontece, quando deixamos Jesus restaurar não apenas nossas falhas, mas nossos corações. Jesus lida com nossas negações com um olhar cheio de graça, não com uma mão de condenação. Ele nos encontra nos nossos piores momentos, não para nos destruir, mas para nos restaurar e nos enviar novamente. Se a nossa negação é a prova da nossa fragilidade humana, a restauração de Pedro é a prova de que não há pecado tão grande que o amor de Cristo não possa alcançar. E como Pedro, somos chamados a seguir em frente com fé renovada e coração quebrantado para viver a missão que ele nos confiou, com toda a força que vem da sua misericórdia infinita. E para concluir, a história de Pedro é um dos fundos da nossa história. Todos nós já caímos, todos nós já nos envergonhamos, mas a boa notícia é: Jesus continua nos olhando com graça. Ele ainda pergunta: tu me amas? Não para nos humilhar, mas para nos restaurar. Pedro, o negador, se tornou Pedro, o proclamador. O mesmo poder acontece com você. A negação de Pedro é sem dúvida uma das cenas mais comoventes e reveladoras do Evangelho. Ele não apenas expõe a fragilidade humana, mas também desperta em nós uma profunda reflexão sobre o poder da graça de Cristo. A queda de Pedro não é o fim de sua história, mas um ponto crucial de transição, onde a misericórdia de Jesus se manifesta de forma gloriosa. Esse episódio nos ensina que, embora sejamos falíveis e fracos, o amor de Deus nunca falha. Ao vermos Pedro negando o Mestre, podemos até nos sentir tentados a julgar sua atitude como algo impensável, uma traição monstruosa, mas ao olharmos mais de perto, vemos que Pedro não é o único a falhar dessa maneira. Cada um de nós, em diferentes momentos de nossa vida, já não negamos nossa fé, nossos princípios ou nossos compromissos com Deus? Quantas vezes temos agido como Pedro, seja em um momento de medo, fraqueza ou até mesmo orgulho? A negação de Pedro não é um ato isolado, mas um reflexo de nossa humanidade. E é exatamente neste ponto de falha que Jesus entra com o seu perdão restaurador e sua graça transformadora. Jesus não rejeita Pedro depois de sua queda. Pelo contrário, ele o procura, o encontra e o restaura, mostrando-nos que o perdão divino é um processo de reconciliação e restauração contínuos. Ele não se afasta de nós quando falhamos, mas se aproxima, nos levando e nos chamando a uma nova missão. O olhar de Jesus sobre Pedro não é um olhar de condenação, mas de compaixão e amor incondicional. Esse olhar é um convite à transformação, um convite a voltar ao propósito para o qual fomos criados. O que Jesus faz com Pedro, ele nos faz conosco. Cada um de nós tem um potencial de cair, de negar, de errar, mas como Pedro, somos também convidados à restauração. Jesus não nos chama à condenação, mas ao arrependimento e à renovação. O perdão de Cristo não é apenas sobre apagar os erros do passado, mas sobre nos dar uma nova chance de viver e cumprir o nosso propósito com Ele. Portanto, a grande lição que tiramos da negação de Pedro é que não importa o quão profundo tenha sido o nosso erro, a graça de Deus é sempre maior. Não há lugar tão distante que o amor de Cristo não possa alcançar. Não há falha, negação ou traição que Ele não possa restaurar. A questão
questão não é se vamos cair, mas como vamos nos levantar. E a resposta de Jesus sempre será a mesma: levante-se, você tem um novo propósito. Se Pedro, o homem que negou o próprio Senhor, pode ser restaurado e chamado a ser um pilar da igreja, nós também podemos ser restaurados. Cada queda não é o fim da nossa história, mas o ponto de partida para uma maior intimidade com Deus, para uma nova visão de nossa missão e para uma confiança renovada em sua fidelidade. Assim como Pedro, somos chamados a viver de forma mais profunda, mais humilde e mais fiel, sabendo que o amor de Cristo nunca nos abandona, mesmo quando nos negamos a Ele. Em nossas falhas, Ele é fiel, e em nossa fidelidade, Ele nos guia ao arrependimento, à restauração e a uma vida que reflete a sua glória. Que ao refletirmos sobre a negação de Pedro, possamos entender que a nossa caminhada com Cristo não depende da nossa perfeição, mas da nossa disposição para abraçar a sua graça, a sua misericórdia e a sua verdade. Cada vez que caímos é uma oportunidade para experimentarmos profundamente do seu perdão e a extensão da sua paciência. E assim como Pedro, somos chamados a apacentar as ovelhas de Cristo, não por nossa força, mas no poder da graça que nos restaura. E aí, o que você achou da história de Pedro? Podemos facilmente nos identificar com ele, não é mesmo? Afinal, quantas vezes não caímos em nossos próprios erros, em nossas próprias negações e achamos que o perdão de Deus não seria o suficiente para nos restaurar. Só que a boa notícia é que a história de Pedro não termina na queda, mas sim na restauração e no chamado de volta ao propósito de Deus para a sua vida. Assim como Pedro, nós também somos chamados a nos levantar. Não importa o quão forte tenha sido a nossa falha ou quão longe tenhamos ido, a graça de Cristo é maior que qualquer erro, qualquer negação, qualquer traição. Ele não nos rejeita, mas nos procura, nos encontra e nos restaura. E o melhor de tudo, Ele nos chama para algo ainda maior. E se você está passando por um momento de negação, de incerteza ou de culpa, lembre-se, a história de Pedro é a sua história também. Você não está sozinho. Deus está sempre pronto para nos restaurar, nos levantar e nos dar um novo começo. A única coisa que precisamos é abrir o coração para a sua graça. Se você gostou desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo impactante como esse. E olha só, compartilhe com os seus amigos, com os seus parentes que precisam ouvir uma mensagem como essa. Espalhe para que todas as pessoas conheçam o canal Você Não Sabia. Eu sou o Carlos e mais uma vez eu agradeço por estar aqui no Você Não Sabia, onde exploramos a verdade da Bíblia de uma maneira que vai além do superficial, desafiando você a crescer, a aprender um pouco mais sobre a graça, sobre Cristo e, acima de tudo, a viver a vontade de Deus para a sua vida. E assim eu deixo a paz a todos.